Moisés, no 50º dia, ele está descendo o Monte Sinai com as tábuas da lei na mão. A partir disso, Deus institui a festa de Pentecostes. Aliás, lógico que não foi esse nome dado, porque esse nome é uma referência a exatamente esse dia em que Moisés desce. Porque a festa era chamada de Shavuot, a festa das semanas, porque haveria uma contagem das semanas. Daqui para cá são 7 semanas. Se você é bom de matemática, você vai dizer assim, nossa, se você é bom de matemática, né? O pessoal bom de matemática. 7 semanas, você vai falar assim, ó, 7 vezes 7 é quanto? 49. Aí você vai falar assim, está faltando um dia nesse negócio aí. Porque se a festa das semanas são 7 semanas a partir da Páscoa, então isso significa que não é no 50º dia que se celebra, já saiu então a festa de Shavuot, que é o primeiro dia fora da festa de Shavuot. E é interessante que quando você vai ler em Atos capítulo 2, você vai ver lá, ao cumprir-se os dias de Pentecostes, ou seja, acabando as 7 semanas, não é cumprindo os dias, ou seja, acabando as 49 semanas, isso significa que é o primeiro dia seguinte, o 50º dia, não é? Então ali o Espírito Santo desce. Então a Bíblia tem essa preocupação de fazer a referência ao 50º dia. Por isso, chamado Pentecostes no grego. Tá? Mas aí você tem a festa das semanas, também chamada de festa da colheita, porque aqui nós vamos ter as primeiras colheitas do ano. E você vai ter as últimas colheitas do ano, que é chamada festa de tabernáculo. Aí sim, né? A festa de tabernáculo marcada com as últimas colheitas do ano. As primeiras, então, são aqui. Então o povo vai pegar essas 7 semanas e celebrar o Senhor oferecendo o fruto da terra. Mas isso é interessante porque tem todo um contexto aqui que eu queria mencionar com vocês. E trabalhar isso de uma forma interessante com Atos. Abrindo suas Bíblias em Êxodo 19. Então vamos falar dessa semana aqui, ó, desses 50 dias aí. No 3º mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito. Então por que no 3º mês? Porque se você for observar o primeiro porque a festa de Páscoa ela é comemorada no 1º mês, mas no 14º dia. Ela não é comemorada no 1º dia, ela é comemorada no 14º dia. Está lá em Êxodo também. Você não fala isso em Êxodo quando ele ordena a celebração da festa de Páscoa. Então ele vai falar, aí o que acontece? Vai passar aqui um mês, vai passar, que é o mês da festa de Páscoa, vai passar o 2º mês e a festa será no 3º mês. Por isso que ele diz ali, no 3º mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai, tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam ali, pois se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e no monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. O Senhor então vai dizer uma palavra aos filhos de Israel. É engraçado porque tem certas palavras que a gente diz assim, mas isso aqui Deus falou para os filhos de Israel. Se isso aqui é para os filhos de Israel, não é para a igreja. Gente, não pode ter isso.
Porque senão a gente vai ter que também aplicar essa palavra aos filhos de Israel, não à igreja. Por que a igreja ela pode assumir essa palavra para si como filhos de Israel? Porque a igreja ela tem um Senhor que está debaixo dessa aliança de filhos de Israel. Porque na verdade Ele é o verdadeiro filho de Israel. Porque você já observou aqui que Deus coloca uma condição. Olha o versículo 5, ele fala: se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança. Então ele não está falando que vai fazer do povo uma propriedade peculiar. Ele não está falando que vai fazer do povo um reino de sacerdotes e nação santa. Ele está falando, se. É a mesma coisa que eu disser para vocês, gente. Se vocês participarem da aula todo domingo, se participarem, vocês vão ganhar uma viagem para Acapulco, junto com o Chaves, né? Com o Chapolin Colorado. Você vai ganhar uma viagem. Então veja só, não estou falando que eu vou dar uma viagem para todo mundo. Eu estou falando que eu vou dar uma viagem se, ou seja, você está vendo que há uma condicional? Há uma condicional. Então, todo mundo tem mania de falar assim, é porque eu sou um reino de sacerdote, nação santa. Ei, espera aí. Você é, se você está ouvindo a voz do Senhor e guardando a sua aliança. Entende? Porque esse foi o critério que Deus deu aos filhos de Israel. Foi isso que o Senhor disse. Fale aos filhos de Israel isso. Então Moisés chamou os anciãos do povo, expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: tudo que o Senhor falou nós faremos. Então Moisés vai relata ao Senhor as palavras do povo. Aí o Senhor então manda Moisés subir. Vou resumir aqui, senão a gente vai demorar muito. Então Moisés vem, sobe aqui, porque agora eu vou dar a minha palavra. E essa palavra eu vou dar firmando uma aliança. Ó, deixa eu te falar uma coisa. Na Bíblia, Deus dá a sua palavra para firmar aliança. Estou falando dentro do critério bíblico. Deus nunca falou para não estabelecer uma aliança com o povo. Todas as vezes que Deus está falando com o povo, ao falar, ao dar a palavra dele para o povo, ele está firmando uma aliança. O que aconteceu com Jesus? A Bíblia não diz que Jesus é o verbo vivo? Então, se Jesus é o verbo vivo, veja só, o que aconteceu? Deus deu a palavra viva e junto com a palavra o que ele trouxe? Nova aliança. Você está vendo que a palavra de Deus firma aliança? Então Deus dá a palavra no Monte Sinai e junto com a palavra ele firma o quê? Uma aliança. Então agora não é uma aliança com Noé, como Deus fez com Noé, porque a aliança com Noé foi uma aliança individual, não é? Não é uma aliança, pode ir lá. Não é uma aliança, é só bater ali hoje. Tá aberto aí? Tenta abrir. Aí. Então não é uma aliança. Deus, quando vai fazer uma aliança, não é uma aliança assim, solta. Não é uma aliança. Não, Deus faz uma aliança antes firmada por uma palavra. Ok? Ele vai falar assim, ele fala, ó, vocês têm que guardar a minha palavra. Vocês vão guardar o que eu vou falar? Vou, Senhor, vou guardar. Então tá, se vocês guardarem a minha palavra, eu vou fazer uma aliança com vocês. Porque Deus não fala por falar, gente. Entende? Quando Ele está falando, Ele está firmando uma aliança. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente diz assim, porque Deus está me falando isso, Deus está me falando aquilo. Eu não estou discutindo se foi Deus realmente que está falando ou não com você. O que eu estou dizendo é que se Deus está falando com você, é porque Ele está exigindo de você uma nova postura, uma nova posição diante da vida que você está tomando.
Ah, porque Deus está falando comigo, está falando com você, porque Ele quer uma nova aliança. Entende? Ele quer e essa aliança significa que é mudança de comportamento, mudança de atitude. Tá? Então não estou discutindo aqui se Deus realmente falou, se não foi Deus, se foi o da mente. Isso não é o mérito. O mérito é Deus falou? Falou. Então, postura. Novo comportamento. Nova atitude. Deus vai fazer isso com o seu povo. Então Israel agora tem que assumir uma nova postura. Até então, o povo não tem mais nada, porque o que acontece? Eles estão dentro de um contexto egípcio e eles estão agora com uma mentalidade egípcia, eles estão agora com entendimentos egípcios. Moisés também está dentro de um contexto egípcio, embora Israel ainda tivesse alguns costumes, entendesse que Deus deles era um Deus diferente dos egípcios, porque o Deus de Israel era o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e eles sempre faziam essa referência. Então, mesmo assim, Israel pelo fato de estar 430 anos no Egito, Israel já estava acostumado à escravidão. Então, o que Deus vai fazer? Deus vai agora dar uma palavra, e essa palavra será para o povo mudar essa sua postura de escravo para a vida de liberdade. E para isso, Deus fala, agora vocês precisam assumir uma postura diferente. Mas para assumir essa postura, vocês precisam da minha palavra. Deus vai dar os 10 mandamentos. Ele entrega os 10 mandamentos. Esses 10 mandamentos não são novidade. Não são novidade. É engraçado porque muitas vezes a gente quer ouvir a palavra de Deus, ouvir a voz de Deus. E quando a gente fala que quer ouvir a voz de Deus, a gente quer o quê? Novidade. Né? Senhor, fala alguma coisa nova. Né? Para mim, eu quero uma coisa diferente, que isso não falou para ninguém ainda. Aí parece que a gente quer que Deus chegue aqui. Olha, eu tenho a palavra de Deus para você, sério, fala aí. Você vai me servir a mesa, isso eu já sei. Eu quero uma coisa diferente. Fala algo novo para mim, Deus, eu quero ver algo novo. Só que o interessante é que Deus, quando vai dar os 10 mandamentos para Moisés, Ele não trouxe novidade para Moisés. Apenas já não fazia mais parte da vida de Moisés e nem fazia parte da vida de Israel. E aí Deus fala, olha, não tenham os deuses diante de mim. É lógico que Israel sabia disso, gente. Porque Israel sempre foi monoteísta, desde Abraão. Entende? Mas Israel já estava acostumado. E depois Deus vai explicar como é não ter outros deuses diante dele. Aí depois você vai ter uma outra lei lá, o Senhor vai falar, não faça para mim, não faça para vocês imagem de escultura, nem coisas que se assemelhem a elas, seja em cima do céu, embaixo da terra. Não faça imagem de escultura e nem se prostrem diante dela. Não tomem o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Porque 6 dias vocês vão trabalhar, mas no 7º dia vocês vão descansar. Aí o Senhor veio com o 5º mandamento, que é: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra. Não matarás, não furtarás, não adulterarás, não cobiçarás as coisas do teu próximo, e não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Então esses são os 10 mandamentos. Vocês sabem de qual os 10 mandamentos? Então vamos lá. Se a gente colocar aqui, do dia 14 do primeiro mês, do dia 14 do segundo mês, dá quantos dias? Entendi. No caso Do dia 14 do segundo mês. Aí faz 49 dias, né? São 50, exatamente. Aí você vê que vai extrapolar aqui, mais 15 vai dar 45. Que aí vai dar um dia. Falei besteira, vamos lá. Aí, mais 15 para terminar o mês. Mais 15 dias. São 16 na verdade, né? Com 16 dias você termina mais o segundo mês, não é? Então se você colocar 30 com 16 dá 46.
Não é? Você já está aqui, ó, com 46 dias, você já está no terceiro mês. Entendeu? Então aí 46, 47, 48, 49, 50 dias. Então você vai estar aqui logo no início do mês com a palavra que o Senhor está falando. Então é essa sucessão que eu estou fazendo por alto, mais ou menos. Mas é por isso que eu estou falando que no terceiro mês, 50 dias, pega esses 3 meses. Então o que acontece? Vamos pagar aqui para não achar. Passei o dedão. Então o Senhor dá uma palavra para o povo. E é essa palavra que vai agora ser um referencial para dirigir o povo no deserto. Porque agora todo o trabalho no deserto que o povo vai ter, todos os dias no deserto, só tem um objetivo: mudar o comportamento deles, adequá-los aos 10 mandamentos. Só isso, gente. Olha que coisa interessante. Por que Deus vai fazer isso? Porque Deus tem zelo pela sua palavra. Ó, se Deus fala alguma coisa, você pode ter certeza absoluta que se Ele falou alguma coisa para você, daqui para frente, tudo que vai acontecer na sua vida só tem um propósito: adequá-lo àquela palavra que Deus falou para você. Quando Deus dá os 10 mandamentos, Deus está dando aos filhos de Israel, como diz o texto, mas Ele não está dando somente aos filhos de Israel. Deus sempre fala: olha, estou falando para os filhos de Israel, mas não é somente para os filhos de Israel. Porque os 10 mandamentos, eles são importantes para nós hoje, ou não são? Né? Porque se fosse só para os filhos de Israel, os mandamentos, então a gente podia matar, a gente podia ter outros deuses, a gente podia adulterar, a gente podia cobiçar, a gente podia falar mal do nosso irmão, mas a gente não pode, não é? Então o que acontece? Ó, a palavra de Deus, ela vai trabalhar, ela é o norte para a minha vida. Quando Deus me dá uma palavra, Ele está falando aonde Ele quer me levar. Quando Deus dá os 10 mandamentos, Ele está falando para onde Ele quer nos levar. Ele está falando o nível, Ele quer mostrar a qualidade de vida que quer que vivamos. E aí a gente sabe que a gente não consegue viver aquela qualidade de vida que Deus nos deu. A gente não consegue viver os 10 mandamentos sem fidelidade. Não consegue. Mas a gente sabe que é para lá que Deus quer nos levar. Então, o que acontece? Por quê? Porque o nível é de perfeição. Então Deus vai dar os 10 mandamentos e vai falar: eu quero que o meu povo viva assim. Se vocês viverem esses 10 mandamentos, então vocês serão a minha propriedade peculiar. Vocês serão uma nação santa. Vocês serão um sacerdócio real. Então quer dizer, olha só, hein, que eu só posso ser sacerdote real e nação santa se eu estiver em conformidade com a palavra de Deus. Se eu estiver vivendo esses princípios dos 10 mandamentos. Aí o Senhor vai trabalhar para que Ele gere um povo na terra que seja uma nação de sacerdotes e santo. Um povo santo, né? Uma nação santa e um sacerdócio real. É esse o objetivo que Deus quer para a gente. Você tem consciência de que Deus quer fazer de você um sacerdócio real e uma nação santa? Você tem uma propriedade peculiar, né, de Deus? Você tem consciência disso? Que Deus quer fazer de você uma propriedade peculiar dentre todos os povos? Você tem consciência disso? Porque Deus vai nos constituir reis e sacerdotes. Está em Apocalipse. E você vai ver que não é somente com Israel. Em Apocalipse ele vai dizer que é com a igreja. Então você está vendo que a igreja começa a abarcar toda a promessa. E se a igreja abarca a promessa dos filhos de Israel, ela também tem que abarcar a responsabilidade dos filhos de Israel. Então a igreja tem essa associação com Israel, porque ela agora tem a mesma missão que Israel tem. Olha que coisa interessante, gente. A gente, para ter a mesma missão, a gente tem que ter a mesma responsabilidade. Não é?
É a mesma coisa você pegar assim, ó, um professor homem e uma professora mulher, né? Porque não pode ser diferente, né? Se a professora é homem, se a professora é mulher, né? Então você tem ali, o professor é uma professora. Aí você vai chegar e falar assim, não, porque o professor é diferente da professora. O que nós vamos exigir do professor é que quando ele for dar a aula, ele tem que estudar muito mais. A professora não precisa, tadinho, tem que cuidar da casa, né? Deixa ela ensina o que sabe. Não é assim, né? Aí o que vai fazer? A professora pega e fala assim, gente, ouve a aula do professor, né? Que ele está dando aula ali do lado, dá para ouvir a aula dele, então deixa ele falar. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Então o que acontece? Não é assim. Se você vai ser um professor, é exigido de você a mesma qualidade, seja homem, seja mulher, a mesma responsabilidade, são os mesmos quesitos. Você tem que estudar tanto quanto, entende? A mesma coisa é Israel e a igreja. A igreja tem a mesma responsabilidade, porque a igreja agora, ela assume a mesma missão, gente, é óbvio. Agora nós nos tornamos povo de Deus e nos tornamos responsáveis por levar o reino de Deus à terra. Então, se a coisa é clara desse jeito, é óbvio que eu tenho que assumir a postura que Deus quer de mim. E o que Deus quer de mim? Ele quer de mim o cumprimento dos 10 mandamentos. Por isso Jesus vai dizer que ele não aboliu a lei, mas ele veio o quê? Fazer cumprir a lei. Por que ele veio fazer cumprir a lei? Ele veio cumprir a lei porque não estava sendo cumprida. Ninguém estava conseguindo cumprir. Ninguém estava conseguindo ser rei e sacerdote. E aí, sem rei, sem sacerdote de Deus, vindos do reino dos céus, como é que nós vamos poder levar o reino de Deus às pessoas? Então, Cristo vem para quebrar esse negócio, quebrar essa maldição. Ele vem para gerar um povo que seja de fato santo e real, sacerdote real. Então, por que nós temos que... Agora, o interessante é o seguinte, que para eu viver esse sacerdócio e para eu ser essa nação santa, eu preciso conhecer os 10 mandamentos. Como é que eu vou obedecer algo que eu não conheço? Tem que ler. É por isso que a palavra de Deus escrita, que está na tua mão nessa manhã, que teve uma história longa, né? Dizia o meu professor na faculdade teológica assim, se você balançar a Bíblia, cai osso, e se você espremer, sai sangue, né? Porque muita gente morreu para que essa palavra chegasse nas suas mãos. Então, o que acontece? O fato é que a palavra de Deus está na sua mão hoje, porque Deus zelou pela sua palavra para que você pudesse se tornar santo. Então, ou seja, você e eu precisamos nos adequar à verdade dessa palavra. E se você observar, toda a Bíblia está girando em torno dos 10 mandamentos. Toda a Bíblia gira em torno dos 10 mandamentos. Porque os 10 mandamentos estão referenciando a qualidade que nós devemos ter. Cristo vem e ele mostra o que é ser, ou como é viver os 10 mandamentos. E isso é fantástico. Porque agora eu fico assim, como é que uma pessoa vive os 10 mandamentos? Eu não tenho referencial. Vem Jesus e se torna esse referencial. Aí eu falo, agora eu estou entendendo. Agora eu posso entender. Porque agora eu tenho um homem que cumpriu os 10 mandamentos. E como ele cumpriu, eu também posso cumprir. Porque ele foi homem como eu sou. Entende? Eu posso agora viver com essa perspectiva. Porque Jesus, ele se fez carne e habitou entre nós. E é por causa dessa humanidade dele que eu tenho a possibilidade de ser semelhante a ele. Ok? Tudo bem? Dúvidas? O que Pentecostes nos fala? Nos fala da possibilidade que temos de ser sacerdotes reais, nação santa. Por isso que você vai ter agora a centralidade dessa festa em Jesus. Porque é Jesus que vai colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui os 10 mandamentos.
nos falam de homem perfeito. Vou colocar assim, tá? Só para a gente entender. Eu sou homem imperfeito. Como é que eu vou viver? Vou colocar. Não, deixa eu colocar de uma forma melhor. Vou colocar um imperfeito como perfeito. Vou colocar assim, ó, 10 mandamentos nos falam de nação santa, nação santa, cidadão do bem. Agora eu sou simplesmente um ser humano que tem, como todo ser humano, as minhas imperfeições. Como é que eu, um ser humano que tenho as minhas imperfeições, posso me tornar um cidadão do reino de Deus? Deus então vê que eu não tenho condições de me tornar um cidadão do reino. O que ele faz? Ele me envia a sua palavra, me mandando os 10 mandamentos. Ele envia a mim os 10 mandamentos, para que eu possa agora entender como que funciona. E quando eu olho o tamanho da perfeição que são os 10 mandamentos, aí é que ele vai contrastar comigo, aí eu vou ver quanto que eu estou errado. Por isso que Paulo vai dizer que a lei, ela revela quão pecador eu sou. Tá vendo? Eu vou olhar lá e falar assim, nossa, é assim, estou fazendo tudo errado. Né? Matou, acabou. Há um vácuo muito grande aqui. Como é que a gente faz? Deus vai pegar os 10 mandamentos e Ele vai pegar o homem e Ele vai juntar em Jesus. Aí Ele fala, é possível ser homem e viver os 10 mandamentos. Cristo vai ser esse modelo. Aí Ele vai falar, ó, se você quer ser um homem que vive os 10 mandamentos, só tem uma possibilidade. Qual é? Você agora viver a vida de Cristo. Quem é que fala isso, gente? Paulo vai dizer que o propósito é que nós sejamos o quê? Semelhantes a Jesus. É diferente apenas, é diferente de eu apenas acreditar que Jesus se tornou perfeito por mim. Que, ou seja, ou imperfeito por mim, né? Que Ele cumpriu isso aqui para mim, então eu não preciso mais me preocupar com a perfeição, porque Ele se fez perfeito por mim, Ele foi lá, fez a perfeição, pagou a minha dívida e pronto, acabou. Jesus pagou a minha dívida? Pagou, mas Ele pagou a minha dívida. Essa é a parte da graça de Deus, porque na graça de Deus, Deus paga a minha dívida de imperfeição. E aí não tenho participação nenhuma nisso, nada, absolutamente nada. Ele simplesmente pagou a minha dívida. Porém, Ele pagou a minha dívida, porque isso, pagar a minha dívida, se chama regeneração. E é isso que as pessoas não entendem, a diferença entre regeneração e justificação. Ele pagou a minha dívida, regenerou-me, sou pecado. Agora não sou mais pecador. Porém, Ele agora exige de mim que eu viva semelhante a Jesus. Só que essa parte, quando Ele paga a dívida, Ele me regenera, Ele me justifica, né? Por causa do seu sangue, ele vai me tornar justo. Mas manter-me justo é uma responsabilidade minha, não de Deus. Você é responsável por obedecer a palavra de Deus. Ou vai você pensando assim, falar, eu não consigo cumprir a palavra de Deus, mas isso aí também é culpa de Deus. Porque
Porque se Deus quisesse, eu podia ser perfeito. Se Deus quisesse, eu não pecava. Eu pego porque Ele me permite pecar. Não é não, meu querido. Você pega porque você está assumindo a postura de desobediente. E isso é muito claro. Deus sempre vai falar na sua palavra que nós, Ele usa esse termo inclusive para os filhos do maligno, né? Ele vai falar que nós fomos nascidos filhos da desobediência. Paulo vai falar isso. Nós éramos filhos da desobediência, filhos da ira. E depois nós fomos o quê? Transformados em filhos da obediência. Certo? Como é que eu vou obedecer? Para eu obedecer, para eu ser chamado e conhecido como filho da obediência, primeiro, Jesus paga o meu pecado. Segundo, eu tenho que me manter justo. É que nem uma pessoa que não sai da prisão, você já viu? Vai lá, o cara foi preso porque ele cometeu um delito. Vai um advogado, luta lá por ele, paga lá um preço que for necessário, e o tira da prisão. Quando aquele homem que estava preso sai daquela prisão, ele agora, diante da lei, é um homem como qualquer outro. Ele não tem mais por que ser preso. Ele está saindo do presídio pela porta da frente. Ele está saindo com a cabeça erguida. Agora, ninguém pode prendê-lo, porque os seus delitos já foram cumpridos, já foram pagos. Aquele homem, diante da sociedade, diante de qualquer pessoa, agora é um homem justo, porque pagou o preço do seu delito, né? O seu advogado foi lá, absolveu ele, defendeu ele e tal, o juiz foi lá, sentenciou, deu a sentença de absolvição, ele foi absolvido. O que vai acontecer agora? Aquele homem, ele está livre, ele agora é um homem justo, mas ele não significa que o fato dele ter sido liberto, ele não vá agora cometer outro delito. Depende de quem não cometer mais outro delito, ele mesmo. Está vendo? Jesus me justificou, ou seja, me tirou da prisão, mas manter-me longe da prisão, manter-se longe da prisão é uma opção minha ou não. Entende? Porque se você jogar a culpa do seu pecado para Deus, não, eu não pequei com Deus. Não quer que eu seja perfeito? Deus está brigando comigo. Não é não, cara. A culpa é sua. A responsabilidade é sua. Não é? O pecado é seu. Ninguém é desculpado diante de Deus. Por isso é que a palavra de Deus precisa ser estudada. Por isso que eu preciso conhecer a palavra. Porque a palavra precisa operar em mim. Entende isso? Por que Deus quer que eu conheça a sua palavra? Medita na lei do Senhor de dia e de noite. Vai dizer é o salmista agora, né? Ele tem um branco. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Está em Provérbios ou Salmos? Salmos, isso aí. Então, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então peraí, eu preciso da palavra para não pecar. Eu preciso conhecer a palavra para não pecar. E isso tem a ver com Pentecostes. Por que isso tem a ver com Pentecostes? Porque Pentecostes foi o dia em que a palavra de Deus desceu para o homem, para que o homem pudesse viver a palavra de Deus. É a possibilidade real de nos tornarmos sacerdócio santo. Sacerdócio real e nação santa. Está vendo? Quando a gente celebra Pentecostes, nós estamos dizendo ao Senhor: Senhor, então agora nós estamos celebrando a possibilidade real que nós temos de ser nação santa. Você tem agora. Não, deixa eu andar mais um pouquinho aqui. Isso eu vou fazer. Para os judeus, essa data ela vai marcar a data da religião, né? Judaica, que foi a data em que eles recebem as leis morais ou éticas dadas pelo Criador. Mas para a igreja, para os cristãos, né, o povo gentil, ele é um evento que vai celebrar a inauguração da palavra de Deus na terra. É quando a palavra escrita vem à nós, clara de Deus. E muito mais, na verdade, do que isso, muito mais do que inauguração,
da palavra, muito mais do que as leis éticas e morais dadas para o povo judeu, muito mais do que isso. Essa festa vai marcar a discriminação total das trevas. As 10 palavras, que na verdade é o que significa, elas são 10 níveis de revelação da luz de Deus, da verdade de Deus. Isso tem um fundamento, porque essas 10 palavras elas vão trazer à luz realmente quem Deus é. Os 10 mandamentos não apenas mostram o que Deus quer que eu seja, mas os 10 mandamentos revelam quem Deus é. Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 5, versículo 23. Se você tiver alguma dúvida, pode perguntar, tá? Observe que a voz aqui, ó, verso 23, sucedeu que ouvindo a voz no meio das trevas, enquanto ardia o monte em fogo, vos achegastes a mim, todos os cabeças das vossas tribos e todos os anciãos. Observe que Shavuot é a luz resplandecendo em densas trevas. Quando a palavra de Deus foi dada no Monte Sinai, foi a luz de Deus se manifestando em densas trevas. Então é uma separação da luz das trevas. A palavra de Deus, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para o meu caminho. Foi ali no Monte Sinai. Você sabe o que significa Monte Sinai? Monte Sinai, o que significa? Não sabem, né? A palavra Sinai no hebraico significa espinhoso, monte espinhoso. No monte espinhoso, onde havia densas trevas, onde estava o caos, o Senhor decidiu manifestar-se ao seu povo a fim de revelar o seu propósito para com eles. Não somente o povo estava recebendo agora as regras, mas também eles estavam recebendo ali o propósito da vida deles. Essas palavras não eram para limitar o povo, mas para direcioná-los no propósito supremo de Deus. A gente tem uma ideia muito errada de achar que Deus deu as leis ali para o povo naquela época. E assim, a gente fica assim, não, mas isso aí está para judeu. Isso não é para ele. Primeiro, querido, essa palavra de Deus está na tua mão e não foi por acaso. Você crê nisso? E não foi apenas para você saber de onde veio. Essa palavra, ela é viva. Ela não é um dado histórico. Ela é viva. Você tem uma riqueza teológica nas mãos, é verdade. Mas não é para esse propósito que a Bíblia veio parar na tua mão. Ela veio parar na sua mão, porque Deus está revelando a vontade dele a você. Esse negócio, né? Porque isso aí era para judeu. Como se na verdade, parece que Deus estava falando assim: eu vou fazer o seguinte. Parece que Deus chegou lá no céu, sentou por uns anos, falou assim: quer ver o que eu vou fazer? Eu vou criar um povo e vou massacrar esse povo. Eu vou fazer esse povo passar mal na minha mão. Eles não podem fazer isso, não podem fazer aquilo. Mas só esse povinho aqui, o resto pode fazer o que quiser, não tem problema. Mas esse povo aqui, vou massacrar. E a gente lê a Bíblia assim, gente, que fala assim: não, isso aqui é para judeu. Mas a gente não sabe nem por que Deus deu aquilo aos judeus. Entende? A circuncisão aqui, isso é coisa de judeu. Deus mandou foi o judeu circuncidar. Mas por que você não pode ler a Bíblia assim, separando? Isso aqui é para judeu, isso aqui é para mim, isso aqui é para judeu, isso aqui é para mim. Você tem que ler a Bíblia assim, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Quando Deus fala assim: eu quero que o meu povo de Israel, é uma aliança que eu faço com o povo de Israel, a circuncisão. Por quê? Pai Deus, por que circuncisão? Entende? Se você não ler a Bíblia assim, você vai começar a falar assim: não, isso não é para mim, isso é para mim. Só vai ser para a gente o que a gente entende. O que a gente não entende, a gente vai rejeitar. E aí fica uma Bíblia muito dividida, né? Não é assim, gente. A gente não pode ler Bíblia assim, está errado.
A gente tem que ler a Bíblia perguntando para Deus assim, ó, por quê? Por que o Senhor mandou eles fazerem isso? Por que o Senhor mandou eles fazerem sacrifícios? Por que o Senhor mandou eles fazerem? Por quê? Tem um porquê. Se está na minha mão, se é para eu crer nessa palavra, e se ela é para mim, eu quero saber por quê. E aí é por isso que você tem que agora demandar um tempo de estudo, você tem que, está vendo como é que funciona? Leia a Bíblia sempre com essa pergunta na mente. Por quê? Qual o propósito desse texto está na palavra de Deus? Por que o Senhor me deu essa palavra? Porque senão a gente tem que ter em mente uma coisa. A palavra de Deus toda ela é para nós. Ou seja, a Bíblia é a palavra de Deus, ou a Bíblia contém a palavra de Deus? Para alguns, é melhor defender que a Bíblia contém a palavra de Deus. Porque se você assumir a ideia de que a Bíblia é a palavra de Deus, toda ela, aí você vai ter que se adequar à palavra de Deus, e aí é complicado, né? Pastor, às vezes eu me irrito com alguns pregadores, porque tem gente que vai falar assim, que pega alguns versículos bíblicos, né, vai pregar em cima daquilo ali, e às vezes você vai questionar alguma coisa com a pessoa, e a pessoa vai e diz assim, que aquela palavra ali foi falada daquela pessoa, naquele tempo especificamente, né? Uma vez eu passei assim, ouvi um comentário desse tipo, naquele versículo lá que diz assim, que tu e tua casa será salvo, né? Quando Jesus fala lá do cremos em Jesus e será salvo tu e tua casa. Aí, Paulo fala para o carcereiro. Isso. Aí, uma vez eu estava conversando com uma pessoa, pastor, hoje, e aí ele falou assim para mim, mas isso aí você não pode pegar para sua vida, porque isso aí foi falado para ele especificamente. Aí depois eu fui parar para pensar sendo assim, vai ser a Bíblia toda. Exatamente. Porque a Bíblia inteira foi pregada naquela época. Se você começar a trabalhar assim, isso aqui é para mim, isso aqui não é, isso aqui é, isso não é, você vai ter problema. Vai ter problema. Por que ele falou isso para o carcereiro? Né? Porque Paulo não está falando assim, ó, estou dizendo isso para você, aleluia. Ou tu e a tua casa. Não. Paulo está dizendo aqui, porque Paulo está atrelado a um princípio de Deus. Entende? Paulo vai falar, se você servir ao Senhor, se você crê no Senhor Jesus, você e sua casa serão salvos. Ele está trabalhando com uma dedução lógica espiritual. Entende? E é por isso que ele libera essa palavra profética, por causa de uma dedução lógica. Porque crente, para profetizar, ele tem que ser inteligente. Entendeu? Ele tem que ser inteligente, ele tem que conhecer a Bíblia. Como é que a gente vai profetizar sem conhecer? Aí se a gente profetizar sem conhecer, a gente vai querer aleatoriamente revelar coisas, e aí não funciona. Não funciona, porque Deus trabalha com uma lógica. Eu acredito muito em palavra de revelação. Eu acredito muito que Deus pode trazer uma revelação para qualquer um de nós. Que Deus pode levantar profetas. Porém, esse profeta tem que conhecer a palavra de Deus. Se não conhecer, vai falar para ele. Eu queria saber qual o significado, a comparação, a ligação que você faz com o Pentecostes do Antigo Testamento para o que de Atos, que teve a manifestação das línguas e tal. Porque tem muitos movimentos que só se baseiam o Pentecostes no teatro, na manifestação das línguas. Eu queria saber qual a relação. Ótimo, boa pergunta. E é para lá que a gente está indo. Para essa resposta sua e para essa pergunta sua. Porque a gente vai ver que nas Pentecostes aqui, com a palavra de Deus, Deus se revelando, trazendo luz aos homens. Mas agora, vamos para a parte, vamos para a resposta, porque esse é o ponto. A gente entende então que Pentecostes é Deus se revelando ao seu povo no deserto e querendo que o seu povo viva em uma qualidade de vida. Muito bem. Deus vai firmar uma nova aliança com o seu povo.
Agora passam-se os anos, o povo não consegue cumprir a palavra, não consegue manter a aliança. Deus então vai fazer uma nova aliança. O que ele faz? Antes de firmar a aliança, como é que Deus vai firmar a aliança? Ele envia o quê? Palavra. Lembra? Por que Deus vai enviar a palavra? Porque, lembre-se, sempre está em evidência esse mandamento aqui, reino de sacerdotes, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Lembre-se, Deus está preocupado em fazer isso aqui, Eu quero um reino de sacerdotes, eu quero a nação santa, eu quero um povo de propriedade exclusiva. Sempre, desde Moisés, Deus está preocupado com isso aqui. Reino de sacerdotes, nação santa, povo de propriedade exclusiva. Sempre Deus está preocupado com isso. Não conseguiu, Ele enviou os 10 mandamentos, o povo não conseguiu viver isso aqui. Aí Deus agora vai firmar uma nova aliança com o mesmo propósito. Não mudou o propósito. Você viu que o propósito não mudou, né? O propósito é o mesmo. O que ele vai fazer? Envia a palavra, Jesus. E aí o que ele vai fazer? Assim como ele envia a palavra, 50 dias depois, o que ele veio dar ao homem? O Espírito derramado. Cumprindo-se a palavra de Deus em Joel, capítulo 2. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Porque é que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Porque Deus está dando a todo homem a possibilidade de arrependimento. A todo homem a possibilidade de viver a graça. A todo homem a possibilidade de ser convencido pelo Espírito de Deus. E aí ele vai dizer: os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão visões, sonharão sonhos, e até sobre... Acho que é isso, não é? Os vossos jovens profetizarão, né? Os vossos velhos terão sonhos, e até sobre as crianças derramarei meu Espírito. Sobre toda a igreja, gente. Sobre todos os povos, sobre todo mundo verá derramado o Espírito, mas os vossos filhos, ele está falando assim, sobre todos, mas sobre os vossos filhos e as vossas filhas, jovens, velhos, vai ser a porção do meu Espírito. Deus está agora rasgando o véu do templo. Essa é a profecia, e daria a todo homem agora a possibilidade dessa aliança. A nova aliança agora seria revelada. Primeiro vem a palavra. A palavra agora precisa ser dada, para que o homem possa entender a palavra. Jesus então vai agora ensinar a palavra. E é interessante porque Jesus ele se torna aliança entre os judeus e os gentios. Vocês querem ver uma coisa interessante? Davi, o rei Davi, ele vai trabalhar nesse propósito aqui, Você sabe que Davi não nasceu qualquer dia, em qualquer época, né? Que dia Davi nasceu? Quem sabe? O dia do nascimento do Davi, quem souber, vai ganhar os parabéns. Alguém sabe? Hã? Vai ganhar um carro. Vai ganhar um... Hã?
Davi nasceu no dia de Pentecostes. Vai jogar? No chute, né? No chute. Eu tinha que o Gerson não podia chutar. Você não tinha falado. Ah, é verdade. Vou dar dentro daqueles continuos. É porque a avó